Turma do propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Salmo de número 58, um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias, tentar mudar, são os objetivos do nosso grupo propósito. Já convidou alguém para estar conosco? Junto com esse vídeo, vai aí o convite para que você convide mais pessoas para estarem conosco. Se chegarmos a 1.000 até o final do livro de Salmos, nós vamos sortear 2 Bíblias de estudo. Vamos lá, meu irmão, para o Salmo 58, é um salmo que deve trazer grande alegria ao nosso coração. Só lembrando que hoje também eu coloquei lá o material semanal, tá? Acesse, leia, descubra qual é o propósito de Deus para sua vida, compartilhe com mais pessoas, pode reproduzir, fica à vontade. Tudo é para o reino. Então, no Salmo 58 aqui, Davi ele compõe um cântico que parece ser para os nossos dias. Ele fala sobre os juízes injustos. Ele começa perguntando, vou usar a Bíblia a linguagem de hoje para ficar fácil. Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Ele faz uma pergunta, o que você acha? Você acha que a justiça é justa? Deveria ser, né? É estranho perguntar, mas não é. Nós, no nosso país, temos vivido um caos do poder judiciário. Pessoas que esqueceram totalmente a lei e têm seguido seus próprios desígnios por vingança. É terrível. Aqueles que são operadores do direito, como eu, não consigo entender a mente de juízes, a mente de pessoas que detêm o poder e não proferem sentenças justas. Fazem o que está na telha, não tem nenhum tipo de empatia pelas pessoas. É uma situação muito complexa, meus irmãos. Então esse salmo é para nós hoje que estamos vivendo essa ditadura aí do poder judiciário. O salmista faz as perguntas: vocês estão dando sentença justa? A resposta, versículo 2: não. Vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Pois é, nós temos uma legislação no Brasil que é muito boa, no sentido assim de contemplar vários direitos, tem várias garantias. No entanto, meu irmão, isso só vai para alguns. Nós estamos vendo isso aí. E pessoas que agem pensando apenas em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Então é uma violência tirar uma dona de casa, por exemplo, e privá-la dos seus filhos e privá-la do convívio da sua família por algo que nem crime é, nem se configurou crime, não há lei e a legislação diz que ninguém pode ser punido por crime, que não exista uma legislação já definindo que aquilo é um crime. Mas aqui no Brasil, qualquer influência sobrepõe a letra da lei e isso é uma derrota para uma nação. Né? Quando ela chega a essa instabilidade jurídica, é uma derrota. Mas vamos ver o que esse salmo, já que ele fala dos juízes injustos, tem para ensinar para nós. Versículo 3, o salmista Davi ele vai descrever, ele diz assim, ó, os maus passam a vida praticando mal, desde o dia que nascem, e contam mentiras, estão cheios de venenos como as cobras, tapam ouvidos como uma cobra que se faz surda, que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. Então, pessoas perversas que nasceram, parece que com esse propósito de vida, só fazer perversidade, é aquela pessoa que exala o mal, planeja o mal, arquiteta o mal, executa o mal. E existem muitas pessoas assim, espalhadas por toda a face da terra. E o salmista Davi vem defini-las aqui, dizer que elas estão cheias de venenos e apesar da sua peçonha, elas não se entregam ao encantador. Elas não entram ali, né? O encantador de serpente tocava uma música, a serpente ali entrava numa espécie de hipnose, mas essas não, elas pensam tanto em morder, em abocanhar, que elas não se entregam ao encantador, estão sempre lúcidas, mas não para fazer o bem, estão sempre em vigilância para prejudicar naquilo que for possível. Você conhece gente assim? Tá assim ao mundo. Então, o salmista ainda faz alguns pedidos para Deus que são justos. Que diante de pessoas assim tão ruins, tão mal, mas ele pede: ó Deus, quebra os dentes dos maus. O Senhor Deus arranca os dentes desses leões. Ó Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. O que Davi está pedindo é: Senhor, tira a caneta da mão de quem usa a caneta para ferir, para despedaçar, como os leões usam seus dentes. Tira, Senhor, os dentes, quebra os dentes destes arrogantes. O que Deus está pedindo é para que seja tirada a presa, a capacidade de prejudicar, como tem acontecido. Então, meu irmão, se nós fazemos essa oração, Deus vai ouvir. Pode ficar tranquilo. O salmista continua pedindo que os maus desapareçam como a água derramada na terra. Você já jogou um balde de água na terra? Como ela some rapidamente? E depois é difícil você saber onde você jogou aquela água, porque ela sumiu por completo. Assim é a vida do ímpio. O ímpio, o texto diz que ele é como um caracol que se derrete na lama. Já viu um caracol quando ele está passando em determinada superfície? Ele vai se gastando, 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 até sumir. Assim também, meu querido irmão, é a vida daquele que não julga com justiça. Ele vai sumindo como um caracol e no final ninguém dará falta, não deixará saudade.
que sejam, o salmista ainda faz um pedido, já que ele pediu para quebrar os dentes dos leões, para eles sumirem, ele faz um pedido assim, para nós a expressão até estranha, mas você vai entender quando ele diz que sejam como a criança que nasce morta e que nunca viu a luz do sol. O que o salmista está pedindo é que esses homens sejam como uma criança que nasce ali prematura, com toda a fragilidade, às vezes fruto de um aborto natural, espontâneo. Ele está dizendo que aquela criança, assim deveria ser também, é, aqueles que têm o poder de nos prejudicar, juízes corruptos. Eles deviam ser como crianças, essas crianças que nascem tão frágeis que já não têm mais, que não têm poder de prejudicar nenhum. Assim, o salmista está pedindo que seja com esses juízes daquela época, aqueles que eram obrigados a cumprir o seu dever, os anciãos, exerciam os papéis aí de juízes da terra. Continua aí o salmista, a gente pergunta assim, por que Davi fez isso? Por que ele escreveu esse salmo? Eu acredito, irmãos, que esse salmo Davi escreveu sendo perseguido ainda, não como rei, porque se fosse como rei, ele teria intervido. Mas agora ele diz, olha, os não estão julgando com justiça, por quê? Porque agora ele não está em posição de intervir. E de fato ele ficava, eu imagino que Davi ficava pensando, gente, não tem nenhum corajoso, nenhum ancião para falar que Saul está agindo errado, que Saul não está agindo correto para comigo. E ele diz assim, antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como mato. Enquanto ainda estiverem vivos, Deus, em sua fúria terrível, os expulsará como sopro. Amém. Que assim seja. Que antes que esses homens poderosos, seja qual esfera for, Supremo, a nível da União, federal, estadual, municipal, onde estiver algum arrogante oprimindo, antes que ele pense, antes que ele perceba, ele será cortado como um mato. Deus, na sua fúria terrível, expulsará quem acha que é e vai reduzir a nada com um sopro. Os bons, diz o texto, ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados. Os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados. Os bons lavarão os pés do sangue deles. E as pessoas dirão, de fato, os bons são recompensados. E realmente existe um Deus que julga o mundo. Está chegando o dia, irmãos, nós vamos dizer isso. Nós vamos dizer que as pessoas dirão, lá, como diz o versículo 11, né? E nós vamos dizer juntos, de fato, os bons são recompensados. E realmente existe um Deus que julga o mundo. Eu creio que existe um Deus que julga o mundo. Eu não tenho qualquer tipo de esperança na mudança do nosso país que não seja aquela vinda da parte de Deus. Eu acredito mesmo que Deus vai fazer acontecer essa mudança no nosso país. Não o homem, não a tecnologia, não a ciência, não a ideologia qualquer, mas Deus ele virá para julgar o mundo e julgará com justiça. Um grande beijo, meu irmão, que Deus nos abençoe e continue crendo num juiz que não falha e que breve virá julgar a todos aqueles que de uma maneira corrompida têm dado sentenças injustas e causado violência na nossa nação. Um grande beijo e nós estamos juntos amanhã para mais um capítulo das Escrituras.